Então, o que é esse planejamento? Ele propõe o desenvolvimento do planejamento como um processo participativo. Então, esse processo participativo vem justamente para tentar evitar que aconteça isso, né? Que as pessoas não cooperem, que as pessoas joguem contra, né? Que as pessoas elas não cooperem, né? Com aquilo que está sendo proposto, com aquilo que está sendo implementado. E ele, por exemplo, né, desses pontos de vista que o planejamento estratégico ele tenta abarcar, ele inclui principalmente a população. Então, a gente vai ter um momento, por exemplo, dentro do levantamento, né, do diagnóstico situacional, que você pode fazer entrevistas com a população, você pode pegar, né, aquilo que eles chamam de informantes-chave, por exemplo, para trazer informações e para poder falar um pouco sobre os serviços, né? Então, o planejamento estratégico, ele meio que se estrutura, né? Ele meio que se baseia, né? Em três vertentes, né? Em três pressupostos, né? Melhor dizendo, que é o projeto de governo, a governabilidade e a capacidade de governo, né? Então, o que é isso, por exemplo? Então, o projeto de governo, quando fala aqui, né, que se refere a um plano que uma equipe se propõe a realizar para alcançar os seus objetivos. Então, aquela pessoa que está na gestão, ela tem um projeto de mudança? Ou ela tem um projeto que as coisas continuem do jeito que estão? Ela tem um viés um pouco mais conservador? Porque se ela tiver um viés conservador, ela vai querer que tudo continue do jeito que está. Né? Ou ela tem um projeto, né, uma visão um pouco mais progressista, no sentido de uma vontade de mudança. Então, eu tenho, para fazer o planejamento estratégico situacional, eu tenho que levar em consideração um projeto de governo. Né? E aqui, projeto, quando fala governo, é de gestão. Então, aqueles que estão ali na coordenação, tem um projeto? Não tem projeto? Né? Tem gente que entra ali para gerenciar um serviço, para coordenar, e não tem um projeto, do tipo, vamos apagar fogo, né, todos os dias, e a demanda realmente na saúde mental está cada vez mais aumentando, e a vida vai passando, e os dias vão passando, e a gente não implementa um projeto. Então, a pergunta aqui é, tem um projeto, não tem um projeto? Né? Ele quer que tudo continue do jeito que está ou não? E a outra vertente, governabilidade, né? Essa governabilidade, ela tem muito a ver, por exemplo, com a capacidade de que as pessoas que estão sendo governadas acreditam ou não naquele que governa. Né? Então, são essas variáveis e esses recursos, né, que a equipe controla ou que não controla, né, e que vão ser necessários para a gente colocar o plano em ação. Então, governabilidade aqui é o seguinte, o gestor, a equipe, a coordenação, tem apoio político? Não tem apoio político? Porque muitas vezes a pessoa pode entrar com muito apoio político, né, e, por exemplo, não ter projeto de governo, não ter um plano de ação. Ela pode ter pouquíssimo governabilidade, pouco apoio político e ter um enorme, né, um maravilhoso projeto de gestão, né, para implementar ali alguma ação. Então, essas vertentes, elas têm que se relacionar, tem que haver um equilíbrio entre elas. Por isso que o Matos, né, o chileno, o economista que trouxe essa visão do planejamento estratégico situacional, ele traz esse triângulo, né, como esse tripé aqui, como uns pressupostos do planejamento, porque eles têm que estar em equilíbrio. Se eles não tiverem em equilíbrio, às vezes você tem muito uma coisa, você tem pouco da outra. E, né, fechando aqui essa questão do triângulo, que é a capacidade de governo. A capacidade tem competência? Tem conhecimento para fazer? Tem conhecimento de gestão? Tem conhecimento de como que vai lidar com as pessoas e com as situações? Então, isso tem que estar num equilíbrio. Porque, às vezes, a pessoa tem muito, né, tem um bom projeto de governo e tem muita competência, mas não tem apoio político. O contrário pode acontecer, tem muito apoio político e não ter plano de governo e nem competência.